Vamos observar o preenchimento uniforme dessa calça e também do corpo, para depois inserir a peça de característica transparente, né, na técnica do papel vegetal. Primeiro, vou pintar toda a camada da calça, podendo pintar diretamente com preto ou fazer a camada principal com um cinza escuro e vir acrescentando o preto aos poucos. Sempre usando uma área pequena de cobertura primeiro. Evitar pintar tudo de uma vez. Escolha os pedaços. Não se preocupe com os riscos, pois o grafite ele se mantém mesmo com a pintura. Ele consegue ser visto. Eu vou pintar um lado inteiro da calça, depois o outro lado. Sempre mantendo uma uniformidade no preenchimento. Evitando passar por cima da outra camada. Com o cinza eu faço a base de pintura para a peça ter uma estrutura onde o preto vai entrar. Fazer uma rotação, inclinar um pouco para fazer um preenchimento mais uniforme, tirar possíveis riscas de quando a caneta falha, como por exemplo a cinza falhou e causou um ruído na peça. Espero secar um pouco. Escurecer mais algumas áreas de sombra. O preto é gradativo e vai sendo aplicado aos poucos.
Pode determinar um ponto de parada sempre dentro da dobra para poder fazer o preenchimento quando se quer fazer em diagonal. Então é sempre pegar um ponto de apoio dentro de uma área que vai ter muita sombra para poder fazer esse trabalho. Porque se riscar, o risco vai ficar dentro da sombra e ele pode ser corrigido. Para gerar jogo de luz, na fita, por exemplo, eu não vou pintar a fita inteira com preto. Eu posso vir com um outro tom de cinza, que esse cinza aqui ele estava muito quente. Usar um cinza frio para trabalhar por cima. Também posso pegar uma superfície lisa, transportar o preto para fazer degradê com o cinza, para preservar algumas partes um pouco mais claras. Em seguida eu vou usar uma marcadora de escrever em CD, porque ela tem um outro tom de preto, um pouco mais intenso do que a marcadora base de água, e ela vai gerar um subtom dentro da calça. Agora deixar secar. Notem que a parte de baixo, ela, dependendo do papel, ela ultrapassa. Esse papel é um papel chamado opaline. Ele é extremamente encerado, então ele desliza mais, mas ele também tem a característica de deixar a tinta passar para o outro lado. A pele eu posso fazer de duas maneiras. Uma é pintando toda a área ou fazendo só as áreas de sombra, né? Só marcando as áreas de sombra. No caso, eu vou fazer as marcações de sombra dessa figura. E o tom médio. Pinto como se não tivesse a outra blusa que vai entrar por cima. Então faço todo o preenchimento da peça do corpo.
de maneira suave com a sombra. E agora o tom médio sobre a sombra. Reforço um pouco mais. Tom alaranjado do cabelo. O laranja tem que ser queimado com um tom mais suave para dar a característica do ruivo, senão vai ficar laranja. Vou pegar um tom de marrom. Intensificando alguns pontos de sombra. Com o auxílio de um pastel seco ou um lápis de cor branco bem intenso, nós vamos fazer os detalhes das dobras da calça. Onde tem as dobraduras, ao invés de entrar a sombra, vai entrar a área de luz, que eu posso fazer com um carvão ou um pastel seco ou o lápis de cor. Em áreas mais detalhadas eu consigo fazer com o lápis. E áreas que eu preciso criar superfícies maiores, eu posso fazer com o pastel seco e esfumaçá-lo. Para dar o efeito do claro da peça.
pode usar um esfuminho, pode usar o próprio dedo, ou pode usar um pincel um pouco mais resistente, cotonete, depende do efeito que se quer dar. O combinado ao retorno da parte do contorno, em alguns momentos, reforçando logo em seguida desses traços. Vai ajudar a intensificar a marcação dessas áreas. E por fim, o auxílio da nanquim, que vai reforçar todo esse traço. Sempre ao lado do branco, nunca por cima dele. Ele costuma ser a última camada. Para poder sobrepor todas as camadas de tinta que foram usadas anteriormente. Também tirando proveito de uma caneta mais grossa, marcadora, para criar mais efeitos. Em partes de mais sombra.